obrigada. E hoje eu trouxe de novo a tia Lene. Eu falei que eu ia trazer ela de novo. Obrigada, tia Lene. Imagina, tá bem. E olha só que tanto de criança linda que nós temos aqui hoje. Hoje vai ser um episódio super especial. E eu conto com a sua presença. Eu vou fazer um breve intervalo, ó, pequenininho. Mas eu já volto logo, não vai embora. Fica aí, alô, criançada, volta logo. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos com Alô Criançada. Falei que era rápido e hoje eu estou com a tia Lene, esse tanto de menino bonito aqui, meus estagiários estão aqui hoje, ó, todo mundo participando. E hoje nós vamos falar de um tema super especial. Hoje o nosso tema é Bíblia e vamos falar sobre um personagem não muito falado, né, tia Lene? O povo deixa ele um pouquinho de lado, né? Sim. Mas ele tem muito a nos ensinar. Nós vamos falar sobre Neemias e o seu papel na reconstrução de Israel. E nós vamos falar então hoje sobre a reconstrução da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, do plano de Deus nas nossas vidas. Sim. Tia Lene, agradeço por você ter aceitado estar aqui conosco com a gente e queria que você falasse um pouco mais. Nós estamos aproveitando de um evento que você participou. Sim. Conta um pouquinho pra gente, como que foi esse evento? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente e um prazer falar de Bíblia, né, com essa turma abençoada que estamos aqui. Muito obrigada pelo convite. E falar que nós tivemos um evento esse final de semana em Minas Gerais, onde falamos sobre esse tema, Neemias 6, sobre a reconstrução, né? E falamos a importância de nós reconstruir muros sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque nós sabemos que o diabo todos os dias ele tem tentado com dardos inflamados, tentando de todas as formas, mas quando nós nos posicionamos como pastores, pais, líderes, construímos muros, né, sobre a nossa casa, o diabo ele não entra, porque quando a Bíblia fala que o povo, naquela época, eles, quando não tinha muro sobre a cidade estava desprotegida. Mas essa palavra para hoje não deixe a sua casa desprotegida, os seus filhos, a sua família. É hora de nós nos posicionarmos, né, tia Liana? É verdade. Eu quero fazer um pequeno apanhado aqui histórico sobre a história de Israel no tempo de Neemias. Israel sempre enfrentou altos e baixos, altos de obediência e baixos de desobediência. E a cada período de desobediência, Deus permitia que esse povo fosse invadido por uma nação externa, e essa nação acabava sendo um juízo sobre Israel, para fazer com que eles se lembrassem de quem eles eram e voltar aos passos antigos, voltar ao caminho certo. Naquele tempo, Israel estava vivendo um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Começou com a Babilônia foi derrotada, veio o Império Medo-Persa, e depois eles foram autorizados a voltar. Antes que eles voltassem, eles já começaram a cuidar do que havia ficado para trás. Então, os judeus que viviam ali, ainda na capital do Império Persa, Babilônia já havia caído, eles começaram a enviar recursos para reconstruir Israel. E um dos oficiais do palácio, muito importante nesse período de reconstrução, e foi Neemias. Ele era o copeiro do rei, e juntamente com uma comitiva voltou a Israel, voltou a Jerusalém para reconstruir a cidade. O templo já estava restaurado, se é que pode se dizer restaurado, não na sua glória antiga, mas uma vez que o templo já havia voltado a funcionar, agora eles precisavam proteger a cidade. E quando nós falamos de proteção de cidades naquele tempo, nós estamos falando de muralhas, Sim. Estamos falando de muros.
Então Jerusalém precisava se proteger de novas ameaças e eles voltaram então para reconstruir o muro. E Neemias, juntamente com toda aquela comitiva, começa a reconstruir o muro. Mas, ao mesmo tempo que eles começam a reconstruir o muro, eles também enfrentam muitas ameaças externas. Pessoas que foram morar em Israel, que não eram judeus, não queriam a reconstrução do país, começaram a inventar histórias para que o rei persa não autorizasse mais a construção. Por uma vez até foi autorizada, mas depois o povo persistiu e novamente Ciro permitiu que a reconstrução acontecesse. E nós vamos falar agora sobre esses inimigos, né, Tirlene? Que se levantaram para impedir a reconstrução do muro. Quando nós falamos da nossa família, que inimigos vêm para impedir que nós construamos um muro em volta, um muro de proteção, né, em volta da nossa família? Como você falou, né? Se levantou 3, né? Tambalate, Tobias e Gessem, e eles a todo custo inventaram que foram enganos, mentiras, para Neemias parar, né? Aquela obra que o Senhor tinha levado ele para fazer. E nos nossos dias atuais tem também esses muros e os inimigos também, né? Que se levantam através da má influência, das más companhias, a influência da internet, as más amizades, não é? E também isso traz o quê? Com que as crianças parem de fazer a obra do Senhor também, porque a criança, nós sabemos que as pessoas falam, mas é o futuro da igreja. Não, as crianças é o hoje da igreja. E hoje elas estão em desenvolvimento, não é? Construindo uma muralha sobre a vida delas, de proteção, mas o inimigo vai sim usar pessoas, usar os amigos, vai usar a influência da internet, que é o que mais... Programas, né, de televisão. Programas, acesso a YouTube, a coisas que não é permitido para a criança acessar. E hoje a gente vê que a facilidade está grande, né? Não tem muita restrição. E o que nós temos que fazer é nós se levantar, nós orar e também ensinar as crianças sobre isso, né? Olha, o inimigo vai vir, mas se você estiver posicionado como uma criança que lê a Bíblia, que ora, o principal motivo para uma criança não ser afetada, né, pelos inimigos, por esse inimigo, né, que a influência, ela está orando, lendo a palavra, porque ela vai ter uma base, né? E quando ela tem uma base, ninguém confunde a identidade dela, ninguém confunde a mente dela e ninguém confunde o caminho que ela deve seguir, não é? Porque ela vai estar firmada na palavra. Então, o principal é que ela possa estar lendo a palavra, a criança possa estar orando em todo o tempo, para que esses inimigos não alcancem a vida delas. Verdade. E, criançada, vamos lá. A gente trouxe vocês aqui para conversar hoje. E eu vou fazer a primeira pergunta. Quem aqui já ouviu falar da história de Neemias? Já, né? Gabriel, então tá bom. Né? O Gabriel estava lá com você? No evento? Não. Eles ficaram? Mas eles já ouviram Já a história, ouviram, né? Todos. Olha só, a Manuela vai esperar aqui. Gente, mas eu não vou perguntar especificamente sobre Neemias. Quando nós falamos de muro, a gente lembra de quê? De proteção. Quando a gente fala de proteção, é porque dentro tem algo muito valioso. Eu não vou proteger um chinelo velho, né? Mas eu vou proteger uma joia, uma grande obra de arte. E eu vou começar com todos vocês aqui. Esse primeiro bloco eu quero sentir, então eu vou passar o microfone na ponta, aí vai passando todo mundo. Então vamos começar por você, Letícia. O que você considera que tem de mais valioso em você para proteger do mal? O que você acha que é valioso em você, que você sabe que tem que proteger? A minha família e a minha vida. Sua família e sua vida. Então, isso é o que é valioso para você e tem que proteger. Sim. A Kézia, vai lá, Kézia. O que é precioso, valioso para você? Minha vida também. A sua vida? Passa pro Gabriel. O que é valioso para você, Gabriel? Bom, especificamente é a minha família, a minha vida, também o meu animal de estimação, minha cachorrinha, e outros pertences, como videogames, essas coisas. Isso é valioso, concordo. Ninguém vai deixar o videogame lá no quintal pro ladrão pegar, né? Agora passa pra Maria. Maria, né?
Ana Maria? É Ana Maria, vai. O que é valioso para você? Minha família, minha vida, meus. Pode olhar para lá? Olha baixinho. Pode olhar para cá, sua família. Pra todo mundo. É? Que eu. Tudo, na verdade. Não, pode rir do calar. O que é precioso para você? Minha família e minha vida. É? Miguel, o que é precioso para você? Minha família, minha vida, minha mente, Sua mente. minha casa Sim, a casa também. e Deus. Isso. Vocês estão percebendo que vocês concordam que aquilo que realmente tem valor? Só que nós vivemos num tempo em que as pessoas consideram valioso somente coisas materiais. Então nós vemos as pessoas criando cercas de segurança para proteger a casa, seguro para proteger o carro, Sim. corrente para segurar a moto e a bicicleta, vai na padaria, amarra a bicicleta no poste para ninguém levar a bicicleta. Só que muitas vezes, eu acho que ninguém falou aqui, Tia Lene, sabe o que é mais precioso em vocês? O coração. Quem chega no seu coração leva você embora. Se Deus chega no seu coração primeiro, ele leva você embora com ele e ninguém mais toca. Mas se o mal chega primeiro no seu coração, ele leva vocês para longe de tudo isso que vocês falaram. Família, amigos, levam vocês para longe dos animaizinhos, porque uma criança triste em casa que não quer brincar nem com o cachorrinho. Sim. Quando o mal chega primeiro no coração de vocês e leva vocês embora, vocês não querem mais ficar perto dos amigos, das pessoas que vocês amam. Então hoje, se eu puder falar nesse primeiro bloco, né, Tia Lene, o mais precioso em vocês, que tem que ter uma muralha em volta, é o seu coração. E eu já vou deixar para o próximo bloco para vocês pensarem. O que vocês acham que a gente tem que fazer para proteger o nosso coração? Que tipo de muralha que eu vou usar para construir e proteger o meu coração? Não deixar ninguém roubar o meu coração. Tudo bem? Nós vamos para um breve intervalo para vocês pensarem nessa resposta e na volta a Tia Lene vai responder. O que é precioso para a gente proteger o nosso coração? O que é necessário? Não vai embora, fica aí, a criançada vai só para um breve intervalo e volta logo. Excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Voltamos! Eu falei que era rápido e eu já vou passar o bastão para a Tia Lene. Tia Lene, como que a gente protege o coração? Que muralhas a gente pode usar em volta do nosso coração? Nós temos que proteger. Eu acho que é o principal, né? Como você falou, o nosso coração precisa estar
protegido, por quê? Porque o diabo, ele todos os dias lança dardos inflamados, né, para poder atingir o nosso coração. Mas quando o nosso coração está com essa muralha, que é quando nós nos revestimos da couraça da justiça, aí você aprende a ser justo, a fazer o que é certo, a ser obediente, a ser fiel a Deus, a não mentir, não desobedecer, não falar palavrão. Quando você entende que isso tudo ele pode sim atingir o seu coração, você para de fazer, aí o seu coração vai estar assim, revestido com essa couraça da justiça, porque a palavra do Senhor diz que Deus ele é fiel e justo, então nós precisamos ser justos também. Sim. E o nosso coração precisa estar com essa muralha, para quê? Para que a desobediência não alcance, para que a mentira, o palavrão, a má influência, para que o que? A internet mal usada, não é? Não atinge o nosso coração. Então, tudo isso, quando você escolhe ser obediente, não, eu a partir de hoje eu vou escolher ser uma criança obediente, fazer o que é certo, obedecer pai e mãe, não falar palavrão, não contar mentiras, porque o diabo é o quê? O pai da mentira. E quando você conta mentira, o seu coração perde proteção. Na hora. Quando você fala palavrão, o seu coração perde proteção. E quando você faz bullying com um coleguinha na escola, além de você perder proteção também, o seu amiguinho também é atingido as emoções dele, né? Verdade. Porque hoje a gente vê que isso afeta muito, né? As emoções, o coração, quando ele é atingido, pode gerar o quê? Uma depressão, uma crise de ansiedade. Então, para vocês entenderem que o seu coração precisa estar protegido, é o quê? Escolher fazer o que é certo, escolher sempre obedecer, escolher sempre ser fiel ao Papai do Céu. Isso. E então, vamos passar a bola para vocês. Já dei tempo para vocês pensarem. Vou começar pelo Miguel agora, desse lado de cá. Essa ponta aqui agora. Miguel, cita uma coisa que você pode fazer para proteger seu coração do mal. Vigiar as minhas companhias. Excelente. Vamos ver o que o Miguel falou. Fala, você. O que você pode proteger seu coração? Vigiar minhas companhias também. Também, o principal? Mais alguma coisa que você quer falar? Não? Fala, Ana. O que você pode fazer, Ana, para o seu coração estar protegido, para o mal não entrar nele? Vigiar o que você tá... Orar, Isso. falar com Deus, ler a Bíblia. Isso. Orar é importante. Gabriel, o que você pode fazer para proteger seu coração? Bom, vigiar as nossas amizades, também o que a gente joga, o que a gente vê, Joguinho. o que a gente assiste na internet. Isso. E que pode causar mal, né? Tipo, como por exemplo, um canal proibido, tipo... Isso, que não é pra criança. Pensa um vídeo proibido em todos os países. E uma criança assistir. Aí vai fazer mal, né? Aí dá ruim, né? Parabéns. Claro. Parabéns, Gabriel. Tocou na ferida, né? Ele tocou na ferida. Falou exatamente. Agora passa pra colega. Claro que vai fazer mal. E você? Eu acho que a gente tinha que vigiar nas nossas atitudes. Né? Eu também acho que a gente deveria vigiar nas nossas atitudes, com quem a gente anda, o que a gente faz. Muito bem. Não, daqui pra tia. Muito legal. Agora vamos aqui. Vocês conhecem na escola algum coleguinha triste? Algum coleguinha parece que sempre que você olha pra ele, parece que ele tá sempre triste. Não é? Tem pelo menos um colega assim. E eu sei que muitas vezes tem mais de um. O mal da nossa época hoje, a palavra mais comum que nós vemos hoje em todo lugar é a depressão. Quando eu era criança e eu ouvia falar da palavra depressão, era muito comum e quase sempre era sempre um adulto. Hoje, infelizmente, nós já vemos crianças sofrendo de depressão. Sim. Talvez vocês já ouviram na escola algum colega que falou que está com depressão. Alguns tomam até remédio para curar a depressão. Mas eu quero que vocês entendam que a depressão, ela tem uma raiz. E essa raiz dela, ela está fundamentada
em uma rebeldia nossa. Credo, tia, alguém tá a depressão é rebelde? Deixa eu explicar. Vamos lá. O que normalmente causa depressão em alguém? Uma tristeza. Por que a pessoa tá triste? Porque aconteceu alguma coisa que ela não gostou. Alguma coisa que aconteceu que ela não queria que acontecesse. Sim. Então, alguém morreu, o cachorrinho morreu, alguém tá doente, alguém foi embora. Quantos pais e mães vão embora e deixam os filhos para trás? Separam, né? Separa, alguém morre, perde o emprego. O namorado vai embora, a namorada vai embora e a pessoa fica triste. Então, quase tudo que a gente vê relacionado à depressão está porque alguém passou por um momento de tristeza, uma situação ruim, e ela não soube lidar com aquilo. E aí aquela situação ruim trouxe um desarranjo no corpo dela e na mente, na cabeça. O coração dela não soube lidar com o dia ruim. Então, por que eu estou explicando isso? Não é que a pessoa depressiva é rebelde, revoltada, nervosa, não. Mas o corpo dela, a mente dela se rebelou contra aquela situação triste e não deixou ela absorver, entender e encontrar um caminho para resolver. Porque olha só, quando nós falamos do ser humano, é certeza, todo mundo sabe, todo mundo um dia vai morrer. Então por que eu ainda fico extremamente indignado com a morte se é a coisa mais certa dessa vida? Estão entendendo o raciocínio da tia? Não é que eu não vou sentir tristeza, mas eu sei que um dia ela vai chegar. Eu só não sei a hora em que ela vai chegar. Sim. Eu tenho certeza de que eu vou passar o resto da vida casada com meu marido? Não, mas eu quero. Mas eu não tenho essa certeza. Então, se algum dia ele tem duas escolhas, ficar comigo para sempre ou ir embora. Se eu sei que essas duas escolhas existem, por que quando a pessoa vai embora, eu fico extremamente... foi embora, mas eu sabia que isso um dia era uma das possibilidades. Todo mundo aqui vai ser saudável para sempre? Não. Então a doença, a gente sabe que dia ela chega? Sim. Mas a gente sabe que ela pode chegar. Então por que eu fico extremamente nervosa, irritada quando tem alguém doente? Eu fico, nossa, Deus não existe porque minha mãe está doente. Se Deus existisse, minha mãe não tinha ficado doente. Então vocês estão entendendo que quando nós ficamos insatisfeitos com alguma coisa, não tem tanta razão para eu ficar insatisfeito, porque no fundo eu sabia que aquela coisa ruim poderia acontecer. Mas por que nós ficamos tão revoltados com isso? Sabe por quê? Porque nós queremos ter todas as respostas. Sim. Sabe por que nós queremos ter todas as respostas? Eu vou puxar uma frase e vou jogar para a tia Helene. Quem tem todas as respostas? Deus. Quem um dia quis ser como Deus? Quem? Quem foi? E depois? Adão e Eva. Tia Helene, a gente está sempre querendo ser e ter o que pertence a Deus, não é? Sim. Eu acredito, tia Eliana, que as pessoas não aprenderam a lidar com as frustrações, a lidar com o não, a lidar com as decepções. E as pessoas estão com o seu emocional, as suas emoções tão feridas, que quando acontece algo, elas sempre assim, pega de surpresa, elas não sabem lidar com aquele momento. Não sabem. Não sabe. E aí que entra a importância de nós estar com as nossas emoções, o nosso coração protegido. Uhum. Porque quando vier o dia ruim, porque todos nós vai passar pelo dia ruim, vai chegar para todo mundo. Enquanto nós vivemos nessa terra, ninguém está imune ao dia mau, né? Uhum. Mas só que crianças, e tia Eliana, você também que está em casa, você tem que estar o quê? Pedindo direcionamento. Senhor, cuida das minhas emoções, cuida do meu coração, para que eu possa aprender a lidar com os meus sentimentos, a lidar com as minhas emoções e a lidar com o dia mau. Claro. Não é? É bom ter o dia mau? Claro que não. Mas que nós possamos aprender a lidar, porque não só a depressão, mas gera também a crise de ansiedade. Inclusive em crianças, a gente vê muito. A minha filha comentou comigo
que tinha uma coleguinha dela lá no projeto, que ela viu ela com crise de ansiedade, e é triste de ver, ela disse, mãe, eu fiquei tão triste olhando ela naquela situação, e isso é triste, por quê? Porque ela não aprendeu a lidar com as emoções, Isso. não é? E quem é que nos ajuda a lidar com as emoções? Deus, quando a gente diz, papai do céu, cuida do meu coração, guarda o meu coração, Isso. e aí nós vamos estar com as nossas emoções guardadas, não é? Isso. E agora nós vamos... Mamãe, beber água? Agora mamãe vai beber água. Agora nós vamos voltar para Neemias. Vamos fazer um apanhadinho aqui agora e nós vamos depois voltar com tudo para Neemias. Porque Neemias, quando ele volta para Jerusalém, estava tudo maravilhoso? Não. A cidade estava como, Gabriel, a cidade? Toda acabada, destruída, os seus moradores foram embora porque foram levados pela Babilônia. Então, também o livro diz que não sobrou nada da cidade. As mulheres foram todas destruídas, não sobrou nada daquela cidade. Então, Neemias foi um sério candidato a sentar e chorar? Com certeza. Cidade destruída, família morta, tudo arrasado, muralha, tudo arrebentado. Então ele tinha todos os motivos para sentar e chorar. Sim. Só que Neemias, ele falou, não, eu vou me fortalecer em Deus, Deus está comigo. Ele falou que era 70 anos, acabou 70 anos, então agora ele vai nos permitir reconstruir. Obrigada, filha. E Neemias volta. Só que ele não encontra só uma cidade destruída. Manuela, senta, por favor, filha. Ele encontra inimigos para atrapalhar. Sim. Neemias é um dos caras que mais teve motivos para sentar e chorar. E ele não sentou e ele não chorou. Para vocês terem uma ideia, quem é que sabe como que ele fez para construir a construção do muro? Como que foi feita? Fala, Miguel. Ele falou para as pessoas que estavam construindo, para uma mão elas construírem o muro e com a outra mão segurar a espada. Isso. Já pensou você ter que reconstruir um muro com uma espada e uma... do pedreiro, uma mão de pedreiro, aquela mão, aquela... Uma pá numa mão e uma espada na outra. Aquele povo reconstruiu o muro com uma espada na mão. E outra, com a metade da força, o muro foi reconstruído. Vamos voltar aqui para a citação na tia. O muro foi reconstruído em pouco mais de 50 dias. 52 dias. Uhum. Um muro foi reconstruído inteiro de uma cidade em 52 dias, mesmo com inimigos, e lutando para ele destruir lá tudo. Falar, não, você não vai construir, não vai me quebrar tudo. Era impossível. Né? Era impossível. Mas ele escolheu, só um pouquinho, Miguel, ele escolheu não sentar e não chorar. Nós vamos para um breve intervalo e na volta eu vou deixar você falar, tá bom, Miguel? Vamos para um breve intervalo porque o assunto aqui tá bom. Nós não vamos sentar, não vamos chorar, nós só vamos para o intervalo, vamos voltar logo logo. Alô, criançada, já volta. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade, período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o CORA, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil.
vamos para o nosso bloco com Alô Criançada. Miguel, você queria falar uma coisa. O que você queria falar? Eu queria falar que hoje, que naquela época, eles conseguiram reconstruir o muro de uma cidade em 50 dias. E hoje em dia, e naquela época eles conseguiram fazer isso ainda com uma vizinhança não muito amigável. E hoje em dia só para uma casa demora quase 3, 4 anos. Não é isso tudo não. Aquela obra lá perto de casa é porque o dinheiro acabou e realmente levou muito tempo. Só que demora Mas olha só, o Miguel deu um ponto importante. Sim. Eles levaram 52 dias para reconstruir o muro. Mas eles tinham o material todo pronto. Estava à disposição dele, não acabou o material. Agora, o que acontece, Helene? O que muitas vezes a gente hoje em dia quer fazer? A gente quer construir uma casa sem material, né? Sem recurso. Sem recurso. A gente quer construir sem conhecimento. Sim. Né? E aí, como que faz? Como que constrói uma casa se eu não sei como é que constrói uma casa? Primeira coisa é o planejamento, né? Se planejar, se organizar, saber se o seu financeiro vai dar, né? E saber se o material também é suficiente para você terminar. Porque aí começar e deixar pelo meio também. Não dá. E hoje a gente vê, muitas vezes, que as pessoas... Agora vamos voltar para reconstruir o coração. Estamos reconstruindo o coração. Vamos lá, tá com o coração triste, desesperado, ansioso, precisando reconstruir. Eu sempre falo aqui no programa, como que a gente constrói? Se você tem um telefone Motorola, você leva ele na assistência da Samsung para arrumar? Não. Então eu tenho que levar o meu telefone Motorola na assistência da Motorola. Quem que construiu o coraçãozinho de vocês? Hoje, o que mais tem é gente querendo reconstruir o coração, levando na assistência técnica errada. Sim. Né, Tia Lene? Aí, em vez de ir lá falar com o Papai do Céu para construir uma muralha de proteção em volta do seu coração, através da oração, através da meditação na palavra de Deus, através do louvor a Deus, aí vocês estão procurando reconstruir o coração com as ferramentas erradas. Quer ver uma ferramenta errada que vocês usam? Internet, joguinhos, amizades. É bom ter amizade? Sim. Demais. É bom joguinho? Sim. Demais. É bom ficar assistindo, maratonando série na Netflix? Sim. Demais. Mas isso reconstrói um coração despedaçado? Não. Não? Miguel, passa o microfone aqui, Gabriel quer falar. Quer falar, Gabriel? Pode falar. Opa, vamos lá. O que você quer falar, Gabriel? Bom, com essas coisas não se constrói coração nenhum, mas a gente só pode construir com a palavra de Deus, com as orientações do Senhor, e a gente pode construir o nosso coração com a palavra, e orando a gente vai conseguir o coração consertado. Que legal. Mas alguém quer falar alguma coisa aqui? O que a gente pode usar para reconstruir o nosso coração? Sabe um princípio que tem ficado muito esquecido hoje? Eu vou jogar esse princípio, a tia Lene vai falar sobre ele. Sabe uma coisa que despedaça o coração? Rebeldia contra pai e mãe. Sim. Quando vocês ficam desobedientes, irritados, mãe, para, mãe. Isso dá uma muralha danada no coração da gente, né, Tia Lene? Sim, sim. Só recapitulando o que você falando aqui de Neemias, já eu vou para esse assunto. Neemias, a primeira coisa que ele foi, quando ele soube que a cidade dos seus pais e amigos estava destruída, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar. A Bíblia diz que ele passou 4 meses orando para o Senhor dar direcionamento, para o Senhor dar recursos, né? Então, assim, o ponto principal é orar. Voltando ao seu assunto, a rebeldia, porque a Bíblia diz, honra pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Quer dizer, honrar é o quê? Obedecer. Quando você se levanta contra os seus pais, contra a sua mãe desobediente, com rebeldia, birra, pirraça, aí o que acontece? Além dos seus dias serem diminuídos aqui na terra, seus dias de vida, você também ainda deixa de ter sucesso na sua vida, porque nenhum filho, eu nunca vou ver um filho
que não honra pai e mãe, que não obedece, ter sucesso na vida. Não tem. Não vai ter nos estudos, não vai ter com os amigos, não vai ter sucesso no seu relacionamento, não vai ter sucesso nas suas conquistas. Por quê? Porque só tem sucesso o filho que obedece e honra o pai e mãe. Isso é mandamento bíblico, não sou eu que estou falando, não é a tia Eliana que está falando, é a palavra de Deus e ela é verdadeira. Então a palavra de Deus ela é clara, honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha sucesso e os seus dias sejam prolongados. Então você, além de ter os dias prolongados, você vai ter sucesso em todos eles, porque Deus vai honrar vocês também. Isso, e quando a gente fala de... Por que eu falei de honrar pai e mãe? Muitas vezes vocês estão entristecidos com alguma coisa que aconteceu na escola, o bullying está por aí em todas as escolas entristecendo os nossos jovens, e muitas vezes vocês não confiam no pai e na mãe para contar que está sofrendo. Tá com o coração despedaçado, aí vocês desabafam hoje em dia, né? Infelizmente as pessoas têm desabafado com ChatGPT, com aquele do Google, Gemini, desabafa com a Alexa, conversa com todo mundo, com a Meta, mas não conversa com o pai e a mãe para falar, mãe, eu tô precisando de ajuda. Então vocês precisam aprender a confiar nos seus pais, assim como Neemias confiou que Deus daria para ele recursos para reconstruir o muro, para reconstruir a cidade. E Neemias, juntamente com Esdras, trouxe um avivamento a Israel, de modo que aquele povo conseguiu se reerguer ao final do exílio de 70 anos. E nós precisamos confiar nos nossos pais terrenos e em Deus, o nosso Pai. Porque Ele é o único que sabe como reconstruir o seu coração. Porque foi Ele que te fez, né? Exatamente, exatamente. E isso também vale para os pais também, né? Que vai nos acompanhar. Dê essa abertura para os seus filhos, porque às vezes os próprios pais constroem muralhas entre ele e os filhos e não dá essa liberdade, e os filhos não se sentem à vontade de falar. Eu tenho uma relação muito boa com a minha filha, a Kézia, a gente fala sobre tudo, e uma coisa que eu quero dizer para você, pai e mãe, não adianta você imaginar que você não vai conversar certo assunto com o seu filho, porque ainda não é hora. É melhor você conversar, porque pode ter certeza, ele vai ouvir com os amigos, ele vai ouvir na internet. Então é muito mais saudável nós, como pais, ter essa relação e essa abertura com nossos filhos de conversar sobre tudo e qualquer assunto. Pode ter certeza, se ele não fala com você, com alguém, ele vai falar e vai aprender da maneira errada. Então, para vocês, crianças, tenham essa liberdade com o papai, com a mamãe, converse sobre tudo, não tenha vergonha. Eu sempre falo para os meus, eu já tive a idade de vocês, eu já passei pelo que vocês passam, então a gente vai saber orientar, não é? A gente vai saber ajudar vocês. Então, o primeiro passo é confiar no papai e na mamãe para conversar, pedir ajuda, porque eles sim vão ter a orientação certa e a ajuda certa, né, tia? E para a gente fechar, né, esse assunto, nós estamos falando de reconstrução de muros. Muros que protegeram uma cidade, que para eles era valiosa. Hoje nós vemos pessoas construindo muros entre pessoas, mas do lado de dentro não tem ficado nada valioso. Então, antes de você construir um muro, coloque dentro dele tudo o que você precisa. Só um pouquinho, meu amor. Coloque dentro do seu muro, mas não construa um muro entre você e seu pai. Não construa um muro entre você e sua mãe, entre você e seu filho, sua filha. Não construa um muro entre você e seus amigos, porque você vai precisar deles. Ninguém é uma ilha, né, tia Lene? Todo mundo precisa um do outro. Exatamente. E nós temos que ficar dentro do muro unidos. Mas hoje o que mais temos são pessoas sozinhas, dentro de muros, onde não tem mais nada além dela e a dor que ela carrega, né? E nós podemos aprender com o exemplo de Neemias. E eu vou passar aqui para a tia Lene, para ela dar o nosso último recado. Vamos fechar, né, esse assunto? Vamos deixar? Manda eu dar para a tia Lene, agora ela vai falar. Com as crianças? O que vocês... Vamos fazer assim. Miguel, que lição você tira? Vai lá dar para o Miguel. Vai, Manu, isso. Manoela é assistente. Que lição você tira de tudo que nós falamos aqui hoje? Mas se você tá despedaçado por dentro, é a mesma coisa de você comprar alguma coisa, sabe aquelas coisas artesanais? Que uma pessoa especial fez.
aí ela quebra, aí você tenta levar em um lugar que não é especializado naquelas coisas pra tentar consertar. Uhum. Só que se você quebrou, você tem que levar pra pessoa que fez essa coisa. Ou seja, se a gente tá com o coração despedaçado, precisando de ajuda pra alguma coisa, a gente tem que chamar pra ajudar quem criou ele, que é Deus. Mais alguém quer falar? Mais alguém? Gabriel, você quer falar? Vai. Fala. Bom, isso é muito. A separação entre muros é muito comum em parentes. Tipo, o filho não quer falar com a mãe, o pai não quer falar com o filho, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Tipo, E isso cria muralhas, né, Gabriel? muitas muralhas entre familiares, famílias e outras pessoas. Então, quem te fez? Deus. Então, quando você se sente quebrado, sozinho, você busca as orientações de Deus para conseguir se consertar. Muito bom, obrigada, Gabriel. Agora a tia Lênia vai fechar pra gente, né? Sim. Nós vamos fechar seu recado. Nós aprendemos com a história de Neemias, e a Bíblia diz que quando Neemias se levantou, Deus se levantou junto com ele, e Deus deu todos os recursos, e Neemias pôde, sim, mesmo com o inimigo se levantando, Neemias reuniu o povo, e ele conseguiu reconstruir Jerusalém em 52 dias, que parecia até impossível. E a Bíblia diz que Deus honrou aquele povo, e houve um grande avivamento naquele lugar, e o povo voltou a ser feliz. Então, o que nós aprendemos precisamos nos posicionar, precisamos de pedir a direção para quem pode nos direcionar. Muitas vezes a gente pede ajuda para alguém que não vai nos ajudar. Neemias, em nenhum momento, tia Eliane, ele se justificou. Os inimigos ficavam questionando eles, perguntando, e ele não se justificou. Por quê? Porque ele só se justifica, quem justifica ele é Deus, quem não justifica é Deus. Então a gente só tem que erguer a cabeça, seguir com a nossa missão e continuar a obra que o Senhor nos confiou. Lembrando que a obra, ela começa em nós. Ela tem que começar em nós e através de nós. Amém. Eu quero agradecer vocês aqui. Obrigada porque vocês vieram. Obrigada, tia Lene. Foi muito bom. E é isso. Construa muros em volta daquilo que tem valor para você, para proteger. Mas não construa muros entre você e aquilo que é precioso, porque você não vai ter proteção, você não vai ver a beleza daquele bem, e você ficará sozinho. Então, derrube muralhas que separam você daquilo que você ama, que separa você de Deus, mas construa muralhas em volta do seu coração para que o mal não venha habitar dentro dele. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência, nós ficamos por aqui e em breve voltamos com mais um episódio da Alô Criançada. Até lá, tchau, tchau.